Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos fazendo essa caminhada espiritual com nosso Senhor Jesus Cristo para conhecê-lo melhor, para que nós também possamos servi-lo melhor e amá-lo de todo o nosso coração. Estamos no capítulo 6, do versículo 12 até o 19 do Evangelho de São Lucas. E aqui nós vimos uma coisa que é muito importante para todos nós católicos, para a história da Igreja e para a história de toda a humanidade. Jesus passou a noite toda em oração a Deus. Estava lá na montanha, no silêncio, sozinho, orando, conversando com o Pai. Só que Jesus, ele tinha 72 discípulos que já estavam ali com ele. E nessa noite, que iria marcar, como eu disse, toda a história da humanidade, Jesus teria que escolher dos 72, 12 para segui-lo mais de perto e que depois seriam enviados por ele para pregar o Evangelho a todas as nações. Lá no Evangelho de São Marcos, nós vemos no capítulo 16, Jesus enviando-os logo após a sua ressurreição e antes dele subir aos céus, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E também no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, ele disse: ide e fazei discípulos meus e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esses seriam os que iriam propagar, levar a boa nova de salvação. Lembremos que Jesus já havia dito isso, que ele veio para que nenhum dos seus perecesse, que nenhum se perdesse, porque o Pai não queria que ninguém se perdesse. Isso tudo, meus irmãos, por causa de Adão e Eva, que lá no passado, ali no livro do Gênesis, nós vemos eles desobedecendo a Deus, e a causa de tudo isso foram expulsos do paraíso terrestre. E agora Jesus, ele vem para nos resgatar das mãos de Satanás, para nos levar agora para o céu.
ele precisava se tornar homem e ele se tornou. Então agora é Jesus com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Não é separado, é um só, e que oferece o seu corpo para nos redimir, para nos salvar, para nos trazer de volta para a casa do Pai. Só que Jesus ia ter que voltar de novo para o céu. E por isso ele precisava deixar esses 12 homens que iriam propagar o evangelho. Vocês estão vendo que não seria uma coisa muito fácil. Por isso ele escolheu a dedo. Dos 72 ele tirou os 12. Por que os 12? Porque lembram. Os 12 vão lembrar as 12 tribos de Israel. Então Jesus agora, ele escolhe ali a dedo. Então dos 72 discípulos, aqui o evangelho de São Lucas vai nos mostrar e vai dizer: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, aquele que seria o que deveria estar, que iria estar à frente dos apóstolos. Aí em seguida vem os outros. O seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Depois Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano, e ali estavam muitos dos seus discípulos. Esses 12 homens, agora eles iriam passar por um processo de aprendizado. A primeira coisa que eles tinham que reconhecer naquele homem que estava ali à frente dele, que ali não era somente um homem qualquer, ali também era Deus que estava com ele. Seria aquele que os profetas já haviam anunciado que ele viria, como nós vimos aí na semana passada, quando Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, ele abriu o livro do profeta Isaías, e ali ele disse que aquela profecia que ele estava lendo se referia a ele mesmo. Então, eles tinham que ver em Jesus o que os profetas haviam falado. Uma outra coisa, Jesus também precisava mostrar quem ele era. E para isso era necessário que ele fizesse milagres. No capítulo 2 do Evangelho de São João, nós vemos lá o primeiro milagre que Jesus havia feito, que foi justamente transformar a água em vinho. E quando Jesus transformou a água em vinho, ali diz que os apóstolos passaram a crer nele. Depois Jesus precisava falar do reino, falar do céu, falar da eternidade, mostrar para os discípulos que a nossa vida, ela não se resumia somente a este mundo, que um dia nós teríamos que ir para a pátria celeste. Então Jesus, por meio de parábolas, ele foi mostrando e ele contando, ao mesmo tempo que ele contava para os outros, ele contava também para os discípulos, para os apóstolos também, para que eles pudessem compreender. Foram 3 anos, meus irmãos, de aprendizado. Então eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus transformar água em vinho, como eu acabei de dizer. Eles viram Jesus curar aquele servo
do aquele oficial, o servo do oficial que estava doente e Jesus curou à distância. Ele viu Jesus expulsando os demônios. E depois nós vamos ver lá no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, como também do Evangelho de São Mateus, Jesus depois envia todos esses discípulos e ali também os apóstolos, 2 a 2, e ele deu autoridade para que eles pudessem fazer o que Jesus já estava fazendo, curar as pessoas, expulsar os demônios. E ali nós vemos os apóstolos voltando na maior alegria por terem feito tantos milagres e expulsado os demônios. Eles até disseram: mas Senhor, até os demônios nos obedecem. Aí Jesus falou para eles: não se alegrem apenas porque os demônios obedeceram, mas se alegrem sim, porque os seus nomes estão escritos no céu. O mais importante para eles era também entender que um dia eles estariam no céu contemplando a face de Deus. Foram 3 anos. Quando chegou ali o período dos 3 anos, Jesus começou a perguntar para eles que no dizer dos homens, quem era ele? Aí começaram a dizer: olha, um diz que é Jeremias, outro diz que é Isaías, outro diz que é um grande profeta. Aí Jesus olhou para eles e disse: e que vós, quem dizes que eu sou? Aí Pedro, o primeiro dos apóstolos, falou para ele, aquele que seria o Papa, falou para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está ali no capítulo 16, do versículo 18 em diante, do Evangelho de São Mateus. E Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí Jesus fala pela primeira vez para eles, que iria ser entregue nas mãos dos homens. Os homens iriam prendê-lo, batê-lo e matá-lo. Mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. E realmente tudo isso aconteceu como Jesus havia falado. No 3º dia Jesus ressuscita. Depois ele fica ainda mais uns 40 dias com os apóstolos. E depois ele volta para a casa do Pai, dando a missão aos apóstolos de pregar o Evangelho. E uma coisa importante que Jesus havia dito também para eles, que assim como Jesus foi odiado, eles também seriam odiados. Que eles seriam levados para serem julgados, eles seriam expulsos das sinagogas, e tudo isso realmente aconteceu. Então está aqui, meus irmãos, de forma bem resumida para vocês, a missão desses apóstolos. Por isso que Jesus deu o nome a eles de enviados. Mas aqui eu queria também trazer uma coisa muito importante. Esses apóstolos, eles precisariam ser fiéis a Deus. Eles precisariam ser fiéis a Jesus Cristo. Ao ponto de que, se fosse preciso derramar o sangue, eles iriam derramar. E isso aconteceu. Para pregar o Evangelho foi necessário que eles derramassem o sangue. Foi necessário que eles dessem a vida. E isso aconteceu com a maioria dos apóstolos. A única exceção, as únicas exceções foram João, que morreu na velhice, mas ele também passou por muitas tribulações. E, infelizmente, aqui é Judas Iscariotes, que no finalzinho aqui das escolhas foi dito assim: aquele que se tornou traidor. É importante notar o que o evangelista está dizendo. Aquele que se tornou traidor. Precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Judas não foi escolhido para ser aquele que iria entregar Jesus. Não estava predestinado isso para Judas.
Judas, ele conviveu com os apóstolos, ele aprendeu tudo com o que Jesus tinha ensinado, conviveu com Jesus, ele expulsou os demônios, ele pregou o evangelho. Mas Judas era muito ambicioso. E aí, meus irmãos, ele foi dando brecha. E aí, nós encontramos agora um apóstolo que estava com Jesus, mas que já não estava mais com ele. Os propósitos dele já eram outros. Jesus caminhando em uma direção com os apóstolos e Judas já estava caminhando para outra direção. E ele se tornou o traidor. Ele não chegou como um traidor, ele tornou-se um traidor. Isso precisa ficar bem claro. E Jesus deu todas as oportunidades necessárias para que Judas pudesse deixar de lado os pensamentos que já estavam no coração dele. Jesus mostrou para ele. Na última ceia, então Jesus começou a dizer, olha, aqui no meio de nós tem um que vai nos trair, que vai me trair. E os apóstolos começaram, sou eu. Aí Judas disse, sou eu. Aí Jesus disse, tu dizes. Meus irmãos, era para neste momento, Judas imediatamente se arrepender do propósito dele. Porque Jesus mostrou para ele que sabia de tudo. Mas não. Judas continuou. E ali diz que o demônio entrou em Judas. E Judas, depois de ter comungado, porque Jesus havia instituído o sacramento da Eucaristia, havia instituído o sacramento também do sacerdócio. Então significa que Judas recebeu o sacramento do sacerdócio. E ali vai dizer que, quando perguntaram também quem é que era e tal, Jesus já é aquele que eu molhar o pão e colocar na boca dele. E Jesus fez isso. Aí diz assim, que logo após Judas ter comido do pão, ele foi embora. Ele comungou, meus irmãos, e foi pecar. E aí ele traiu nosso Senhor Jesus Cristo. É importante, meus irmãos, nós guardarmos isso no nosso coração. Eu e você estamos com Jesus. Eu sei que você está com Jesus, como eu estou com Jesus. Mas a pergunta que precisa ficar para nós é: como nós estamos? Nós estamos com Jesus como os outros apóstolos estavam? Infelizmente, Pedro também, ele acabou negando Jesus. Foi um momento de fraqueza, mas depois ele reconheceu tudo e se perdoou. Jesus o perdoou também com aquelas palavras, Pedro, tu me amas? E aí Pedro, sim, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, depois apacenta os meus cordeiros, você me ama, e tal. E Pedro falou. Jesus depois disse, olha, quando era jovem, andava por onde você queria, mas vai chegar um momento que você vai andar por onde você não vai querer ir. E aí Jesus estava falando da morte de Pedro. Sim, Pedro negou, mas Pedro se recuperou. O problema de Judas é que ele errou. E como errou? Porque ele traiu, ele entregou Jesus. Ele ficou com remorso, mas não se perdoou e se suicidou. Esse foi o problema de Judas. Ele teria tudo para chorar, como Pedro chorou amargamente, e pedir perdão e estaria perdoado. Mas não, ele foi lá e se suicidou. Então estava ali Judas e Pedro, e vamos dizer, os apóstolos, caminhando com Jesus, mas Judas estava longe de Jesus.
O coração dele estava longe. O coração dele estava apegado às coisas, estava apegado ao dinheiro, às riquezas. Ele não compreendeu, ou melhor, ele não quis abrir o coração quando Jesus falou de eternidade, quando falou de céu. Ficou preso a esse mundo. E ali Pedro e os outros apóstolos que foram fiéis. Eu pergunto para você, que é a mesma pergunta que eu estou fazendo para mim também. Você está caminhando com Jesus como? Traindo? Você é daquele que depois que participa da Santa Missa, em seguida, depois de comungar, vai lá trair Jesus com o pecado da traição, do adultério. Como está dizendo aqui na primeira leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, falando dos pecados que as pessoas, que se elas não se arrependerem, não entrarão no reino dos céus. E ele está aqui dizendo imoralidade, idolatria, adúlteros, os efeminados, os pederastas. Os pederastas são justamente aqueles que têm relação sexual com jovens. Um homem que é adulto e fica pegando criança. Os pedófilos, os efeminados, o homem que fica com jeito de mulher, que quer ser mulher. Então ele está falando os idólatras, os imorais, os efeminados, os pederastas, os ladrões, os avarentos, os beberrões, os insolentes, os salteadores. Nenhum deles vão entrar no céu. Então, meus irmãos, nós poderíamos dizer que estamos andando com Jesus, mas praticando todas essas coisas. Como Judas, que já estava com o coração longe. Se seu coração está assim, Padre José Augusto, se seu coração está assim, se arrependa. Se confesse, para que você possa ganhar o reino dos céus. Nós não podemos, meus irmãos, dizer que estamos andando com Jesus e no fundo, nós não estamos andando com Ele coisa nenhuma. Não nos enganemos, meus irmãos. Aqueles que dizem estar andando com Jesus, mas o coração se encontra tão distante, não herdará o reino dos céus. A pregação dos apóstolos é para que nós sejamos salvos, não é para que nós nos percamos. Seguir Jesus é segui-lo na fidelidade. É preciso praticar os mandamentos da lei de Deus. É preciso se santificar com os sacramentos e assim ganharemos o reino dos céus. De que forma você está seguindo Jesus? Como os 11 ou como Judas Iscariotes? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer, valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dentre os apóstolos estava Judas, o traidor.